Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso videocast, ao nosso podcast da CBN Caruaru. Estamos na semana comemorativa em alusão, aos 168 anos da capital do Agreste. Esse é o nosso primeiro episódio e nós estamos muito felizes em receber esses dois convidados que vão abrir essa nossa temporada. Aqui comigo, seu Ivan Galvão, integrante da CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Caruaru. Ao lado dele, ao meu lado também, Adjar Soares, que também integra a Câmara de Dirigentes Lojistas aqui do município. Mas para além desse serviço prestado pela CDL, tem também os serviços prestados já pela experiente caminhada na área do comércio e na área da cultura desses dois convidados de hoje. Por isso, vamos começar aqui perguntando no sentido anti-horário a Adjar Soares a respeito das memórias que ele traz a respeito da capital do Agreste. Adjar, mais uma vez, seja muito bem-vindo e conte pra gente, assim, quais seriam as maiores recordações que você poderia nos dizer a respeito da sua infância e início da adolescência. Elmi, sempre uma alegria poder estar num programa como esse, né? É emocionante falar sobre nossa cidade, sobre Caruaru, uma cidade que a gente nasceu e cresceu e até hoje vive essa cidade com muita intensidade, né? Então, eu praticamente passei minha infância e adolescência no centro de Caruaru. Aos 7 anos de idade, todos os dias eu ia para o centro do comercial ali no Paraíso das Louças, na loja da esquina da Rua da Conceição. Então, minha infância, minha vida toda se passou por ali. Claro que eu não ia trabalhar, mas ajudava meu pai no que ele mandava eu fazer. Então, a gente tinha ali por trás, onde hoje é a Rua São Sebastião, ali existia um campo aberto, né? Bastava você atravessar o rio pela Ponte Aristides Veras, você tinha um enorme fazenda, que era o Campo de Monta, que já foi parque de exposição de animais. Ali era muito bonito. Depois tornou-se, já na década de 90, o Parque 18 de Maio. Mas havia esse espaço muito grande para você conviver com a feira de Caruaru, o dia a dia da feira, dos feirantes, dos feireiros, as pessoas que iam todos os sábados, todas as quartas-feiras para o comércio. Então foi uma vida assim muito rica para mim. Eu considero que fui um privilegiado porque eu vivi essa época. Eu vivi a época que assim do rádio, da televisão, da TV a cores, né? Do gravador, do LP, do CD, até do smartphone. E hoje, tantas coisas do podcast, olha só. Né? Então, eu fui de uma geração que teve essa oportunidade de viver tudo isso e viver tudo isso em Caruaru. Eu tive que estudar em Campina Grande, porque na época só tinha 3 cursos aqui, eu precisava fazer administração de empresa, eu fui estudar em Campina Grande e passei 4 anos em Campina Grande, na UEPB. Mas voltei e aqui estou hoje com você para falar um pouco sobre Caruaru, sobre os comerciantes, sobre o que eu vivi com esses comerciantes, né, com o pai de Ivan, doutor Galvão, com Elias de Oliveira, com o seu Luiz Lacerda, né, com o seu Djalma Sintra, com tantos outros comerciantes. Até fica difícil falar de tantas pessoas que eu conheci e que eu convivi, né, com lojas que eu comprava, que eu fui, né, comprar o pão todo dia na Princesa do Agreste, né, todos os dias você ir lá comprar o pão no final da tarde. Né. Então isso fez parte e faz parte de quem conhece e de quem viveu Caruaru. Naturalmente, os mais jovens têm uma memória mais recente, mas viver essa época, para mim, foi um privilégio, Almir. Que coisa boa! E para a gente já está sendo um privilégio ouvir esses relatos, né? Falar sobre essa Caruaru que fica na memória e fica para sempre. E também, estendendo esse privilégio, a gente vai ouvir as memórias de seu Ivan Galvão a respeito dessas vivências aqui em Caruaru também. Por favor, seu Ivan. Olá, Almir, ouvintes, tudo bem? Eu sou caruaruense. Nasci na Rua Duque de Caxias e tive a oportunidade de ficar muito perto da loja que meu pai
tinha fundado em 1942. Eu sou um pouquinho mais adiante. Mas a gente já tinha, naquela ocasião, enquanto criança, eu já passava pelas calçadas, entrava pelas portas da antiga livraria estudantil, que eram várias e várias portas, que dizia tem que abrir 5 horas da manhã para começar a funcionar, e tem que fechar 5 horas da tarde para terminar de fechar no horário normal. Então, eu tive a oportunidade de estar muito cedo perto do trabalho. E por causa disso eu aprendi a trabalhar a ler muitos livros, a trabalhar com algum material de papelaria e certamente que mais à frente, quando me foi dada a oportunidade de administrar a nossa empresa, eu tinha já um conhecimento muito grande dos clientes que a gente tinha em casa. Eu tinha muitas vezes a oportunidade de sair para cidades vizinhas, perto daqui da cidade, para oferecer às prefeituras, oferecer às escolas aquilo que a gente vendia. E por causa disso, a gente começou a crescer. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de meu pai dizer: você tem que trabalhar junto com as pessoas, aprender a conversar com as pessoas. E não se preocupe que você não vai ficar parado, não, eles vão vir para você. Agora, você tem que entender uma coisa, você tem que ir a essas pessoas para que você seja uma pessoa destacada das outras que estão por aí. E eu aprendi essas coisas de uma maneira tal que quando cheguei aos 14 anos, eu já tinha conhecimento de pessoas que trabalhavam nos bancos da cidade, especialmente o Banco do Brasil, e outras pessoas que nós morávamos já a essa altura na Avenida Gabriel Magalhães, e os trabalhadores, os funcionários do Banco do Brasil tinham casas ali perto. E eu passava puxando os carrinhos pela calçada, brincando com um, brincando com o outro. Aí, todas as vezes que eu passava diante de um deles, eu digo: bom dia, seu fulano de tal, bom dia, seu fulano. E aquilo dali foi aparecendo de uma forma tal que eu passei a ser conhecido quando eu ia levar os dinheiros. Naquela ocasião, os pacotes de dinheiro eram interessantes porque a gente não precisava de ter o medo que a gente está vendo hoje das coisas tão devagar que acontecem na cidade. E quando chegava lá, a fila para entrar no banco era grande. E essas pessoas que de manhã cedo eu cumprimentava, estavam lá na frente e olhavam para mim e diziam: vem cá, passa por aqui pela frente, passa. Olha só. Resultado, eu entrava pela porta que entravam os funcionários. Eu já tinha esse privilégio por conta dos conhecimentos anteriores. Resultado é que quando eu chegava lá, que fazia o depósito e que saía, a fila que eu passava de volta, chegava e batia na minha cabeça, levando aqueles cocorocos, aqueles crocos, aquelas coisas assim: tomou minha vez, tomou minha vez, tomou minha vez. Isso aí foi uma coisa que eu achei, e gravei, e fiquei muito em cima dessas coisas aí. Hoje, por conta de crescer, estudei no antigo colégio de Caruaru, cresci ainda nas faculdades de Caruaru. Terminei em 71, terminei faculdade de Direito em Caruaru e dei continuidade. Mas dei continuidade de uma maneira tal que meu pai dizia: você tem uma empresa que tem diversas pessoas que estão aqui trabalhando para você. E se você for um advogado, que você vai botar um escritório, uma ou duas, três, você vai ser você por si próprio. Eu entendi e entendi também que era mais interessante fazer com que a gente administrasse, né? E administrasse um grupo, um corpo de funcionários para que dali a gente tivesse melhores proveitos. Por isso que meu pai dizendo, eu sempre fui uma pessoa ligada ao comércio. Sempre fui ligado às entidades que têm a participação no comércio. E, por causa disso, o meu pai foi o diretor-presidente das escolas, das associações que foram chegadas a Caruaru, como SESI, SESC, SENAC, CDL,
e mais outras entidades que a gente vai começar anunciando, mas vai perder muito tempo. Mas aí ele disse, você tem que ter a oportunidade de dar sequência a isso que eu sempre comecei a fazer aqui. E eu fiz. Eu dei continuidade e hoje sempre estou participando de todas essas entidades que foram fundadas por meu pai e que hoje continuam aqui em Caruaru prestando serviços, mostrando o que é a força e o crescimento de Caruaru, que naquela ocasião eu sabia, quando andava pelas calçadas, quando eu sabia de um por um o nome dos donos das empresas que estavam ali ao redor. Resultados. Por conta disso daí, a gente passou a ser uma das pessoas da CDL, fundamos o Sindicato do Comércio Varejista, fizemos mais outras associações, outras coisas mais, e isso aí foi com que nós tivéssemos um relacionamento bem grande. Graças a Deus, eu sou uma pessoa relativamente conhecida na cidade por conta disso. Eu fico satisfeito, fico feliz por causa disso. Agora, eu não me envaideço disso somente, não, porque eu acho que a gente tem que se envaidecer do crescimento que Caruaru teve por conta da participação dessas coisas todas que nós acabamos de falar. É muito interessante, é muito bom, porque hoje nós temos pessoas tão amigas, tão juntas, como Dejinha, que está aqui junto, e muitas outras pessoas com quem nós temos... pessoas como o senhor Alfredo Alves, como o seu Djalma Sintra, que estava aqui conosco, Dorival Francisco de Melo, enfim, não vou dizer essas coisas todas porque nós vamos perder muito tempo. Mas isso aí é mais ou menos uma coisa que nós tivemos no crescimento, desde a infância, adolescência e hoje, depois, na hora em que nós passamos a ser diretores de certas e determinadas entidades dessa daí, que eu já passei por todas elas, só não passei pelo SESI. Mas todas as outras entidades que foram fundadas naquela ocasião, eu fui um dos diretores e, graças a Deus, participei do crescimento dessas. Perfeitamente, perfeitamente, seu Ivan. Daí a importância dessa conversa de hoje, para falar sobre como a nossa vivência na cidade, quando a gente se dedica à cidade, né, quando a gente passa a compreender que temos um papel a ser cumprido dentro dela, faz com que a gente também rememore passagens interligadas com esses universos que foram aqui descritos por Adyar, por seu Ivan. Por exemplo, vou falar um pouquinho da minha vivência também, já que estamos todos aqui celebrando o aniversário da nossa cidade. Vejamos as questões relacionadas a seu Galvão Cavalcante, né? Pai de seu Ivan. O que é que acontece? O meu jardim da infância foi num externato chamado Nobília Xavier, de Tia Nilce, lá pertinho do convento. Na nossa formatura do ABC, o patrono foi seu Galvão. Eu tenho uma fotografia até hoje, uma fotografia em branco e preto. Eram as fotografias da época, na década de 1970, né? E lá está ele e seu indefectível suspensório, né? Nos entregando os certificados, os diplomas, né? Então, está ali aquele retrato. E a minha infância, como estudante, inclusive a adolescência também, essas duas etapas da vida estão permeadas pela livraria estudantil, por conta do material escolar, num primeiro momento, e depois pelos livros, que eram aconselhados pelos professores para que a gente tivesse acesso a uma leitura mais qualificada no campo da história, da geografia, da sociologia, que foram os campos que mais me interessaram na escola. Nunca fui bom em matemática, química, física, mas nesses campos das ciências humanas, assim, sempre tive bastante interesse, bastante curiosidade. Então a livraria estudantil está também presente no processo de formação da minha vida, na condição de estudante e de cidadão. E foi lá que nasceu o Instituto Histórico de Caruaru, não é, que é um núcleo fundamental para a preservação da memória dessa cidade. Quando penso no Paraíso das Louças do Bibil, seu Severino Soares, pai de Adyar, que aqui está conosco também, aquela loja, aquela esquina também atravessou a vida de muitos caruaruenses, né? Para onde minha mãe ia quando chegava o sábado e era necessário fazer alguma compra paralela à feira? Paraíso das Louças. E lá estava seu Bibil. Não é assim como seu Galvão
conversando com as pessoas, né? Recebendo as pessoas. Ou seja, um traço de Caruaru que eu acho muito marcante, que é esse traço da afetividade, estar próximo às pessoas. Ou seja, não era apenas uma relação comercial, uma relação de compra e venda, mas era uma relação de humanidades também, de sociabilidades, né? Então, o Paraíso das Louças do Bibiu e a Livraria Estudantil, para a gente citar esses dois exemplos, fazem parte do imaginário comportamental da cidade. Isso é fantástico, né? Porque a gente está falando sobre o aniversário de uma cidade que nasceu já com essa vocação do comércio, se a gente pensar na feira, né, dos negócios, enfim, mesmo que inicialmente tenha sido escambo, porque não existia moeda, né, era a sim. troca, mas a cidade nasce já com essa relação humana, não é, constituída a partir também das afetividades. E é impressionante como a gente tem registros de pessoas que passaram pela livraria estudantil e que passaram pelo Paraíso das Louças do Bibiu. Daí agora vamos entrar nessa esfera de ordem comercial e de relações humanas. Adjar, fale pra gente a respeito da sua interpretação. Você vendo a figura de seu pai, seu Bibiu, lá, de que forma isso influenciou também no seu comportamento, compreendendo que você estava no estabelecimento comercial, mas que esse estabelecimento recebia pessoas, inclusive pessoas muito simples também. Olha, o Paraíso das Louças é uma história que vem do meu avô, de João Doutor, né? Meu avô era um comerciante nato, feirante, como meu pai também. E a gente que viveu isso, como eu lhe disse, aí eu cheguei lá aos 7 anos de idade. Era viver aquilo ali é a nossa vida. Eu estudava no colégio diocesano, eu tive esse privilégio de estudar no colégio diocesano. Na época o diretor era Padre Sebastião. Depois foi Padre Elmi, depois o Monsenhor Olivaldo, que está até hoje. Mas estudava pela manhã, almoçava na loja e passava a tarde toda ajudando lá no Paraíso das Louças. E sábado, o dia todo. Acordar cedo, conversar com as pessoas. O cliente é a pessoa mais importante. O cliente tem razão, né? O funcionário ele tem que estar motivado, tem que, que ter essa filosofia, essa missão, né? Quando a gente vê hoje nas empresas a missão, qual o objetivo daquela empresa, era isso, era fazer com que o cliente sentisse isso que você relatou para a gente. O Paraíso das Louças e a Livraria Estudantil fez parte da minha vida. Então, para a gente fazer parte da vida das pessoas, era preciso que a gente tivesse o Bibiu na frente da loja, agradando as crianças, dando bombom às crianças, e ter Dr. Galvão, né, conversando com as crianças. Por que as mães iam para a loja do Paraíso e por que as crianças gostavam de ir na livraria? Porque Dr. Galvão ele não ajeitava as mães e os pais. Ele agradava as crianças. Né? E as crianças cresceram, como você, gostando de Dr. Galvão e gostando de ouvir Bibiu falar no rádio. Papai foi um homem de rádio. Ele não teve o estudo e as letras de Dr. Galvão e de outros comerciantes, mas ele foi um homem de rádio, um homem que usou a mídia a seu favor o tempo todo. Rádio, carro de som. Nós temos alguns profissionais aqui, como Jader Borges, publicidade, que tinha um carro de som. E um dia desse eu estava conversando com o Walter Costa e ele disse que quando saiu da Rádio Liberdade, papai chamou o Walter Costa e disse: por que você não traz seu irmão e compra um carro de som? Eu vou ser seu cliente. Então foi o primeiro cliente de Walter Costa, ele com certeza vai nos ouvir, foi o Paraíso das Louças. E depois ele disse: olha, Walter, você não pode ficar só com o Paraíso das Louças, vá procurar essas pessoas aqui. Aí anotou alguns comerciantes, procure lá Dr. Galvão, procure fulano da loja tal, procure fulano de tal loja, vá lá na Pérola, né? De Miguel Amaral. De Miguel Amaral, exatamente. Né? Procure que essas pessoas gostam de anunciar em carro de som. Procure que essas pessoas vão ser seu cliente. E hoje Walter Costa tem uma trajetória e ele me contou isso um dia desse. Então, assim, essa pessoa que você relatou para a gente, esse seu relato, nos emociona, tanto a mim como a Ivan. Nossa missão
E quando eu assumi a loja, já de 90, 95, e Ivan também, a nossa missão era essa, fazer com que o cliente tivesse aquele lugar como uma extensão da vida dele. Então hoje os mais, assim, quando você diz o Paraíso das Louças, olha, o enxoval da minha casa foi feito no Paraíso das Louças. Os alumínios, tudo que a gente comprava lá. Os livros, isso eu posso dizer igual a você, a minha lista de livros, primeiro a gente ia na Estudantil. Era muito difícil sair de lá sem ter tudo. Ter o sortimento, ter o atendimento, né? Às vezes achava caro, tal, mas é porque era caro mesmo, tinha que ser. E a gente pichinchava e tal. E é bom quando o cliente pede um desconto. E é bom porque quando ele pede um desconto, força o comerciante a comprar mais barato e vender mais barato. Então essa era a nossa missão e é isso que o que você falou aqui é exatamente o nosso sentimento, o meu sentimento, eu tenho certeza que é o de Ivan. A gente vê esse relato de pessoas que viveram isso e que vivem hoje em alguns estabelecimentos. Naturalmente hoje, com a mudança, com tudo, existem muitas lojas de rede, que o proprietário não está no balcão, que aquilo dali é um programa de computador e que, graças a Deus que existe, porque gera emprego, gera tudo, mas não é a loja de seu fulano, não é a loja do Bibiu, a loja do Dr. Galvão. Essas lojas já diminuíram, né? Porque é casa tal, loja tal, rede de farmácia tal. Então não é mais a farmácia da farmácia Polo, enfim, Jair. de Jair, né? Não é a farmácia de Jair. Você não vai mais na loja de fulano de tal, naquele seu fulano, né? Então, assim, a gente não vai no armazém de seu Luiz. Então, a gente hoje está vivendo uma época diferente, mas é importante, e os jovens, a cada um ao seu tempo, vão colocar também outras memórias que vão ter outras memórias. Eu sou muito feliz e posso me dizer que sou um privilegiado de ter essas memórias que você tem e que Ivan tem. E como é bom a gente colecionar essas memórias. Daí segue a próxima pergunta, seu Ivan. Em relação ao Dr. Galvão também, o senhor vendo a figura do pai, não é, à frente da livraria, jovem, evidentemente, né, recebendo os conselhos e assumindo essa condição. Antes que o doutor Ivan nos traga essas falas do doutor Galvão, só mencionar aqui, junto a quem nos acompanha agora no videocast, no podcast, por exemplo, para rememorar quem também ficou circulando pela livraria estudantil, que era muito fácil a gente encontrar pelas paredes as fotografias das quadrilhas juninas, que eram feitas pelos funcionários da livraria estudantil. E era uma coleção interminável de registros daquela relação com os funcionários e também promover aqueles momentos culturais e de lazer para eles, né? Então gostaria que o senhor Ivan falasse a respeito dessas memórias. Desde 1992 que nós tivemos a oportunidade, nas vésperas do dia de São João, juntássemos os funcionários da livraria estudantil e na calçada a gente tinha a oportunidade de fazer uma festa, fazer uma quadrilha, fazer um trabalho interessante que fosse, ou que lembrasse as músicas juninas, e ali, depois da fotografia, a gente tinha a oportunidade de dar sequência às brincadeiras que os nossos funcionários também participavam também. Aquelas coisas dali que nós tínhamos já ano a ano, começaram a mostrar que nós tínhamos necessidade de fazer uma parte social para que juntasse mais ainda os funcionários da nossa empresa. E por conta disso daí, nós recebemos, em termos de atendimento aos clientes, recebemos a medalha de segundo lugar no Brasil. No Brasil, preste atenção, no Brasil. Eu fui buscar no Rio Grande do Sul, juntamente com a Federação do Comércio Varejista, a medalha e o diploma de segunda empresa no Brasil em termos de tratamento e atendimento aos clientes. Eu tenho isso registrado na parede
e mostrando que nós tínhamos também a qualidade em cima de todas essas coisas que aconteciam também com Dejinha no Paraíso das Louças, que foi uma verdadeira escola. Eu digo a você que nós tínhamos um trabalho tão interessante aqui que os participantes, os representantes das empresas que nos forneciam, vinham a Recife, porque eram empresas do sul do país, vinham a Recife e de lá faziam questão de se deslocar a Caruaru para conhecer as instalações da nossa empresa, que lamentavelmente, por conta de computador e outras coisas mais, nós tivemos não somente a nossa empresa, mas outras empresas de livros e papelaria do Brasil inteiro encerraram as atividades, porém o nosso grupo continua com o departamento gráfico, que também tem 85 anos de participação, funcionando para a cidade somente, não, funcionando para a região. Nós temos trabalhos muito interessantes. Hoje nós fazemos a parte de impressão gráfica, fazemos o trabalho de visão das fachadas das empresas, através de faixas, de placas, e todas essas coisas a gente teve a oportunidade e tem. Hoje nós já temos o quê, Almir? Nós já temos a 4ª geração. Meu pai foi o primeiro, eu participei em seguida, o meu filho, Ivan Júnior, também, e o meu neto e a esposa de Ivan Júnior estão também integrados, cada um com o seu departamento específico, mostrando e apresentando que a nossa empresa é viva, que continua ainda apresentando e fornecendo coisas para o funcionamento das empresas que são clientes nossas. Isso é coisa bom, isso é coisa interessante e, para mim, satisfação muito maior porque nós estamos já na 4ª geração. Perfeitamente, perfeitamente. Nós estamos chegando ao fim desse videocast e podcast em alusão aos 168 anos de Caruaru. Agora a gente vai para o sentido horário, para esse momento de agradecimento de toda a equipe da CBN pela presença dos nossos 2 ilustres convidados de hoje, ilustres caruaruenses, porque vivem a cidade. E eu gostaria de pedir, seu Ivan, que o senhor deixasse a sua mensagem na condição de cidadão e na condição também de homem de negócios, como mensagem para o futuro da cidade, para as futuras gerações, em relação a viver a cidade e estabelecer negócios nela também. Muito bem. Nós sempre tivemos a oportunidade de fazer com que as pessoas viessem para cá, se acomodassem aqui em Caruaru, para daqui crescessem, para que aqui tivessem o seu crescimento. E isso foi muito bom, fazendo com que Caruaru cresça, fazendo com que o público de Caruaru tenha a oportunidade de se integrar, especialmente na cultura, e a gente tinha participação até em feiras de livros nas ruas do centro da cidade. Nós montávamos e fazíamos com que essas feiras funcionassem na quinta, sexta, sábado e domingo, em determinadas ocasiões, especialmente nas datas do aniversário de Caruaru e tudo mais. Então, isso tudo que nós estamos dizendo aqui, que sejam orientações para que as pessoas de Caruaru enxerguem todo esse trabalho, que tenham a oportunidade de fazer esse crescimento, que tenham a oportunidade também de bater palmas e de amar Caruaru, porque, na verdade, Caruaru não é somente uma situação geográfica, não. Caruaru é uma situação que tem a paciência, o carinho e o amor de receber todos os que aqui estarão de hoje para frente fazendo o seu crescimento pessoal e fazendo o crescimento da cidade. Palavras de Ivan Galvão, Adjar Soares, tratado carinhosamente como Dejinha. Por favor, Adjar, também as suas considerações aqui em relação à passagem desse aniversário, pensando nessa vivência na cidade e também essas pessoas que estão ligadas às atividades comerciais dentro dela. Olha, ver Caruaru com 168 anos me reverte uma data especial que foi o Sesc Centenário, quando Caruaru completou 150 anos. Na época foram escolhidos alguns caruaruenses para receber umas medalhas. Ivan foi um dos homenageados, mas eu queria destacar o meu avô, que recebeu a medalha do Sesc Centenário. O meu pai também recebeu
a medalha do Sesc Centenário. Dr. Galvão Também. recebeu em memória a medalha do Sesc Centenário. E nós temos isso assim guardado na nossa casa com muito carinho, essas memórias, de guardar isso, para que os nossos filhos, eu tenho 3 filhos, tenho minha esposa sempre trabalhou comigo na loja, nos negócios, ainda hoje trabalha conosco, nós administramos imóveis e ainda mantemos algum restígio do comércio, mas isso que a gente tem, mostrar ao jovem que está nos ouvindo agora, principalmente os mais jovens, que apostem em Caruaru. Caruaru é um lugar de se viver, não é de se ganhar dinheiro. Porque ganhar dinheiro, a pessoa pode ganhar dinheiro em qualquer lugar, né? Até na internet, que é o mundo aberto, né? O mar aberto é a internet. Você, quando ganha dinheiro na internet, você não sabe de onde o dinheiro está chegando. Mas Caruaru é uma cidade assim. Dizer ao povo de Caruaru, para comprar no comércio local, vá na loja do vizinho, do seu bairro. O comércio de Caruaru se expandiu para os bairros. Que compre no comércio de Caruaru. Às vezes você compra uma peça na internet ou em outra cidade, mas o emprego ele é gerado aqui. Né? Aquele funcionário que está lá na loja, trabalhando todos os dias, pegando ônibus para ir trabalhar, ele precisa que o cidadão compre no comércio de Caruaru. E para as outras cidades também, compre no comércio de sua cidade. Então é isso que a CDL vem trabalhando, que eu sempre converso em casa com minha esposa, olha, evita comprar na internet, compra no comércio, vá no centro da cidade, vá no shopping, procure uma loja que o comerciante ainda esteja na porta. Nós temos aqui exemplos como a Casa do Camponês, há anos funcionando, o Bonanza, né? Que são de comerciantes. Eu estou falando esses aqui, não é fazendo propaganda não, mas é porque essas pessoas estão no balcão, né? Temos amigos assim com lojas funcionando na Rua São Sebastião, a Rua Duque de Caxias, a Rua Vigário Freire. Quantos e quantos comerciantes estão ali com a porta aberta e o nosso comércio precisa disso. Então, aos jovens que pensem no comércio de Caruaru, na nossa cidade, porque 168 eles vão viver o bicentenário de Caruaru. Esses jovens que hoje estão comprando na internet, eles vão viver os 200 anos e vão lembrar que teve uma pessoa que disse que se ele comprar no comércio de Caruaru, o comércio de Caruaru vai ser um dos melhores e um dos maiores do Brasil, como ainda hoje é, né? O comércio de Caruaru hoje ainda é o melhor lugar para se comprar no Nordeste. Que então coisa boa. Que muito coisa obrigado boa. pela oportunidade e agradeço a todos que nos ouviram com essa paciência. Que coisa boa. Nós que agradecemos aqui no nosso videocast, podcast da CBN Caruaru. É claro, esse conteúdo vai ficar disponível nas nossas plataformas digitais. Esse é o nosso primeiro episódio em homenagem aos 168 anos da nossa querida terrinha. Então aproveite e compartilhe esse conteúdo, essas informações, essas reflexões, essas memórias, para que elas alcancem mais gente. Combinado? Grande abraço para todo mundo e até o próximo episódio, hein? Valeu!